Oi, oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa nova aula aqui no canal, que é a nossa aula de número 11 já. Essa é a nossa penúltima aula do curso de extensão de Introdução à Sociologia e hoje a gente vai falar sobre o Emil Durkheim e as principais teorias dele, focando aí principalmente no fato social. Aproveita aí para te inscrever no canal para não perder as próximas aulas. Já deixa o teu like e, claro, fica à vontade para comentar também. Lembrando, pessoal, que essa e todas as nossas outras aulas estarão disponíveis na playlist aqui do canal, que tem o mesmo nome do curso, sendo então Introdução à Sociologia, galerinha. E claro, todo esse curso faz parte do meu estágio obrigatório para que eu possa concluir a minha graduação em licenciatura em Sociologia, através do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, só para formalizar e deixar tudo bem certinho, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz e o meu RU da Uninter é o 2478514 e eu sou do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Pessoal, eu sempre costumo dividir aí a nossa aula em tópicos principais, então hoje não vai ser diferente, tá? Acompanhem comigo aqui. O tópico 1 é quem foi Emil Durkheim? O tópico 2, as influências recebidas por Emil Durkheim. Já o tópico 3 é as principais obras de Durkheim. O tópico 4 é o funcionalismo. E para finalizar, então, o tópico 5, que é o fato social. A gente vai começar, então. Pega o teu papel e caneta se precisar, acelera o vídeo, vai pausando ele caso achar melhor também. Já deixa, como sempre, o cafezinho por aí também e vamos lá. Gente, primeiramente, eu quero lembrar aí que nós estamos falando sobre os principais pais da sociologia. Então, hoje, a nossa aula vai ser sobre Emil Durkheim, que foi um sociólogo, um antropólogo, cientista político e filósofo francês. O Durkheim, pessoal, ele nasceu em 1858 e ele faleceu em 1917. Gente, se a gente for retomar aí as nossas aulas passadas, a gente vai ver que a gente já estudou sobre o iluminismo, sobre a Revolução Industrial, a Revolução Francesa também. A gente vai ver que sim, o Durkheim, ele pega aí uma época bem conturbada, apesar de já ter passado toda aquela movimentação inicial lá da Revolução Francesa de 1789 e já ter se iniciado aí os movimentos em prol da industrialização também. Mas mesmo assim, gente, ele tá bem nesse período aí da expansão do capitalismo ao redor do mundo, acompanhando a segunda fase da Revolução Industrial. E nessa época, com todas essas mudanças, a gente viu lá a partir do Auguste Comte que vários filósofos começaram a analisar a sociedade na procura aí de soluções ou de melhorias sociais. E o Durkheim foi um desses filósofos, então, que se inspirou aí principalmente no positivismo do Auguste Comte para fazer as principais obras dele. Só que, gente, o Durkheim, ele enxergava aí de uma forma um pouquinho diferente do Comte, no sentido de que ele buscava aí encontrar um método científico de análise, ainda que fosse inspirado nas ciências naturais, mas próprio da sociologia, com um método de análise próprio da sociologia, então. E é aí que o Emil Durkheim se destaca, galera, porque aí, através desse método próprio de análise da sociologia, ele consegue fazer com que ela seja reconhecida como uma disciplina acadêmica, independente da filosofia pela primeira vez. Aí a gente já começa a ter as formações em sociologia, por exemplo, nas universidades. E claro, galera,
galera, uma das principais preocupações que a gente nota no Emil Durkheim é que ele queria que a sociologia fosse uma ciência capaz de garantir uma certa integridade social, de fazer aí a manutenção social necessária para o equilíbrio da sociedade capitalista. E assim, gente, o Durkheim, ele é preocupado com o rigor científico das análises dele. Ele procura ter um método próprio de análise, mas ao mesmo tempo ele se inspira aí nas ciências naturais, acreditando então que fosse possível, e não só possível como necessário, encontrar leis de análise social que fossem tão imutáveis e exatas aí como nas ciências da natureza. E nesse momento, gente, uma grande preocupação que a gente percebe ser mais urgente para o Durkheim é o fato de que nos grandes centros urbanos a violência estava aumentando a cada dia. E isso porque estava acontecendo ali um crescimento desordenado das grandes cidades, dos grandes centros de trabalho. A gente nota o aumento dos crimes, dos suicídios, da proliferação das doenças também. E aí, caso nada fosse feito, a sociedade talvez pudesse desmoronar. E, gente, para que nós possamos, então, compreender melhor a análise feita pelo Durkheim, a gente precisa entender quais foram as principais influências que ele recebeu para construir, então, o pensamento e as obras dele. A gente tem aí como um outro grande pai da sociologia o Auguste Comte, que a gente já viu aqui. O Durkheim, galera, ele se inspirou bastante na forma em que o Comte trabalhava. O positivismo que a gente já viu nas aulas passadas foi aí o grande desenvolvimento do Comte, onde Durkheim acabou se inspirando. Lembrando, pessoal, que o positivismo entendia que só era verdadeiro aquilo que pudesse ser analisado cientificamente. E para o Comte, as ciências humanas eram o ápice, estavam aí em primeiro lugar em uma hierarquia desenvolvida por ele. E para o Comte ainda, gente, a biologia era a ciência natural mais próxima das ciências sociais. E isso tudo, pessoal, vem da influência que o Comte teve de um outro filósofo, chamado Herbert Spencer. E esse foi influenciado pelo Charles Darwin, da evolução. Por isso, também é dessa época o darwinismo social. E segundo o darwinismo social, então, as pessoas e as sociedades poderiam evoluir. Só que aí a gente já entra em uma outra questão bem importante. Porque, gente, segundo essa teoria, existem povos, sociedades inteiras que seriam menos evoluídas, que seriam menos do que uma outra sociedade. E sociedades evoluídas seriam, então, superiores às não evoluídas. Aí a gente já tem um claro exemplo do que hoje, atualmente, galera, a gente entende como xenofobia. E a gente tem também o etnocentrismo, porque a gente parte de uma sociedade, provavelmente a nossa, e no caso aí do início do darwinismo social, a sociedade europeia, para dizer que nós somos o patamar de um alto desenvolvimento. Nós somos aí o aferidor dessa medida e sociedades desconhecidas por nós, que têm a sua própria subjetividade, que não é vivida por nós, é considerada aí como inferior. Hoje a gente entende que isso não está certo. Mas naquele momento, com essa influência principalmente do Comte, se utilizando aí de uma análise social nos moldes das análises das ciências da natureza, esse tipo de compreensão, galera, era bem comum naquele momento. E sim, o Durkheim, ele trouxe um método próprio para a sociologia, mas não sem ter grande inspiração no positivismo, no Comte, no Herbert Spencer, no Darwin e muitos outros, gente. Dessa forma, pessoal, o Durkheim, ele desenvolveu então as obras dele, sempre aí nessa tentativa de comprovar que as ciências sociais poderiam ser analisadas cientificamente. E também buscando um método próprio para desenvolver essa análise científica, então.
E assim, galera, o Durkheim acaba desenvolvendo e publicando as obras dele. Para a gente conseguir aí entender um pouquinho melhor, eu vou abordar aqui na aula de hoje 3 dessas principais obras, sendo elas então Da Divisão do Trabalho Social, de 1893, As Regras do Método Sociológico, de 1895, e também O Suicídio, do ano 1897. A primeira entre essas 3, da divisão do trabalho social, é onde o Durkheim acaba analisando aí as funções sociais do trabalho. E ele procura mostrar como que essa divisão pode ser, então, a principal fonte de coesão social na visão dele. Nessa obra, galerinha, o Durkheim, ele acaba falando sobre a solidariedade mecânica e orgânica. Segundo Durkheim, nas sociedades primitivas, como em grupos de caçadores-coletores, os indivíduos realizavam basicamente o mesmo trabalho. E apesar de cada um poder ser, sim, autossuficiente, a sociedade era unida por um sentimento de propósito, de experiências, valores e crenças comuns. Essas sociedades, elas tinham uma espécie de consciência coletiva. Essas sociedades, então, exerciam as suas tarefas criando a solidariedade mecânica ou então por similitudes. E já na nossa sociedade atual, considerada como um tipo de sociedade complexa, moderna, com fábricas e a divisão aí do processo de trabalho, onde cada um realiza somente uma parte do processo produtivo e as pessoas não costumam ter as mesmas tarefas que os colegas, a solidariedade é orgânica, também entendida pelo Durkheim como solidariedade devido à divisão do trabalho, pois vivemos em organizações complexas, gente, onde cada um depende do outro para finalizar aquele trabalho e individualmente nós não somos semelhantes. Já na segunda principal obra e das obras que a gente está abordando do Durkheim aqui, chamada então As Regras do Método Sociológico, de 1895, o Durkheim traz, então, o resultado direto do projeto dele de estabelecer a sociologia como uma nova ciência social. Ele traz mesmo os métodos dessa análise e fala tanto do funcionalismo como do fato social, que a gente vai ver aqui na aula de hoje também. E, gente, na obra O Suicídio, lá de 1897 já, o Durkheim ele tenta aplicar essa teoria das regras do método sociológico. Ele usa essa análise do suicídio para aplicar tudo que ele havia colocado lá no livro anterior dele. E aí ele acaba dividindo os suicídios por tipos sociais de suicídio, sendo eles o tipo social de suicídio egoísta, o tipo social de suicídio altruísta, o tipo social de suicídio anômico e o tipo social de suicídio fatalista, que é menos desenvolvido pelo Durkheim e é comentado só através de uma nota de rodapé, galera, dentro ali do capítulo lá do suicídio anômico ainda. E, gente, o suicídio egoísta, ele se contrapõe com o altruísta e o anômico se contrapõe também com o fatalista. O suicídio egoísta é aquele que o indivíduo comete quando o indivíduo já não se vê mais ligado à sociedade onde ele se encontra. Ele se sente desvinculado demais desse meio social. Já o suicídio altruísta é justamente o contrário, então. É quando a pessoa ela tá ligada demais na sociedade e comete suicídio por causa dessa sociedade, pela coerção aí social praticamente. Aí o Durkheim, ele traz exemplos de povos antigos, de celtas, por exemplo, onde o mais velho do bando ali, do grupo, acabava se matando porque o líder do grupo deveria ser o mais forte. E ele meio que já não queria, de certa forma, atrapalhar o agrupamento.
E um outro exemplo que o Durkheim trouxe sobre o suicídio altruísta, já na nossa modernidade, é sobre o tipo de suicídio aí das sociedades militares, que preferem morrer do que serem capturados. O terceiro tipo social de suicídio é o suicídio anômico, que acontece quando a sociedade em que a pessoa vive está desregulada demais, e por isso as pessoas não conseguem mais se acostumar a viver nela, como uma sociedade em crise, por exemplo, ou com muitas mudanças sociais e econômicas, onde as pessoas acabam tendo medo do futuro e elas não enxergam mais as perspectivas, por exemplo. Já o suicídio fatalista, que foi aí pouco comentado pelo Durkheim, é aquele cometido por causa do excesso de regulação social sobre o indivíduo, como, por exemplo, o suicídio de escravizados. Sendo assim, pessoal, na obra As Regras do Método Sociológico, o Emil Durkheim desenvolve o funcionalismo, que é inspirado lá no Herbert Spencer, galera, que já dizia que as sociedades funcionariam como um organismo muito complexo. Então, gente, inspirado nisso, o Durkheim partiu aí dessa análise onde a sociedade é estruturada como um organismo biológico, composto aí de várias partes que têm funções específicas. E aí, segundo Durkheim, na sociedade moderna, essa interdependência orgânica dos indivíduos é que dá a base para a coesão social. Por exemplo, a sociedade produz junto um todo funcional, como abelhas aí que constroem uma colmeia. E no funcionalismo, gente, cada instituição exerce uma função específica na sociedade. E o mau funcionamento de cada instituição pode sim significar um desregramento da própria sociedade. E essa abordagem, pessoal, ela olha para a sociedade por meio de uma orientação de nível macro, ou seja, ela tem um foco muito amplo sobre as estruturas sociais que moldam essa sociedade, e não ali analisando sobre as pessoas enquanto seres individuais. As sociedades, elas são vistas, então, por Durkheim no funcionalismo como construções coerentes. Elas são limitadas e elas se relacionam entre elas, funcionando mesmo como organismos que trabalham juntos de uma forma praticamente inconsciente, quase automática aí, procurando um equilíbrio social geral. E dessa forma, todos os fenômenos sociais e culturais são vistos como funcionais, nesse sentido de trabalharem juntos para uma função, e são, gente, efetivamente considerados como tendo vidas próprias, digamos assim. O ideal é que a sociedade acabe formando um organismo saudável através lá da solidariedade orgânica, gerando a coesão necessária, então, para a manutenção da sociedade. Acima de tudo, gente, o Durkheim estava focado em entender, então, quais eram as coisas que mantinham a sociedade coesa, unida, e que dessa forma garantiriam a ordem social. Sendo assim, pessoal, ele entendia que a base para o entendimento da sociedade deveria ser o que ele denominou como fato social. A gente pode dizer, para explicar aí de uma forma um pouco mais tranquila de se entender, que o fato social é um fenômeno social. São como as normas sociais ou coisas aí impostas pela sociedade sem que a gente perceba. O Durkheim, na obra dele, diz que os fatos sociais são maneiras de agir fixas ou não fixas. Só que é importante a gente saber também que para um fenômeno poder ser considerado aí como um fato social, ele precisa ser geral, ou seja, ele precisa aí acontecer em mais ou menos todas as sociedades, mesmo que for de formas diferentes.
ele precisa ser externo ao indivíduo, ou seja, é algo que acontece porque ele vive numa sociedade, não é uma coisa puramente individual. E ele também precisa ser, pessoal, coercitivo, ou seja, galera, algo que seja imposto ao indivíduo através da sociedade, visto então como uma espécie de obrigação social. A gente pode aí citar então como exemplos de fatos sociais a religião, o trabalho e também a educação. Mas vejam só nesse caso da educação. A educação ela é um fato social. Se a gente pegar o exemplo da escola, a gente vai ver que a escola é uma instituição. Já fica diferente aí a nossa análise, porque a educação é um fato social, mas a instituição escola, ela acaba servindo sim como uma reguladora da nossa sociedade, segundo Durkheim, porque segundo ele, a escola acaba sendo útil por causa da função normatizadora e moralizante dela. E aí depois o Durkheim ele até fez uma obra falando sobre educação, e ele acabou sendo sim bastante criticado por enxergar a escola através dessa função aí de introjetar valores sociais nas crianças como uma espécie de manipulação, além de reduzir o papel da escola também somente a esse, gente. E pessoal, segundo Durkheim, os fatos sociais podem ser classificados então, e eles podem ser classificados em normais ou patológicos. O fato social normal é aquele que faz parte da ordem institucional e da vida individual para o Durkheim. Ele mantém, então, os laços de solidariedade da sociedade e, com isso, ele consegue manter o grupo unido. Ou seja, um fato social é normal desde que ele seja encontrado na sociedade de forma generalizada e não coloque em risco toda a integração social, toda essa coesão aí do grupo social. Sendo assim, já o fato social patológico é aquele que se desenvolveu fora da norma social analisada pelo Durkheim, como se fosse uma doença na visão dele. Ele ainda comenta que o fato social patológico é perigoso quando toma uma proporção muito grande. Pode acabar, então, afetando negativamente toda a sociedade. E com isso a gente pode entender como fatos sociais patológicos os crimes, o homicídio e a violência. Então, gente, quando uma sociedade fica tomada pela criminalidade, pela violência, entendemos que existe um fato social patológico que foge do índice normal de violência e criminalidade esperados por aquela sociedade. A velocidade da industrialização, gente, de acordo com o Durkheim, acabou forçando então essa divisão do trabalho de uma maneira muito rápida na sociedade moderna. E aí, isso fez com que a interação nessa sociedade não se desenvolvesse o suficiente para que ela se tornasse uma substituta da consciência coletiva que existia antes, quando as relações de trabalho elas eram diferentes em pequenos ateliês, por exemplo, onde o trabalhador ele conhecia lá todo o processo de trabalho de um produto. É como se a rapidez da mudança do mundo não tivesse sido acompanhada pela mudança mental e moral das pessoas. E por isso as pessoas acabaram se sentindo cada vez mais desconectadas da sociedade. Especialmente, gente, se a gente for focar nessa visão mesmo sobre a orientação moral que eles tinham antes. E sendo assim, galera, o Durkheim ele acaba utilizando a palavra anomia na tentativa aí de descrever essa perda de padrões e valores coletivos e o consequente aí enfraquecimento da moral individual também. Ou seja, a anomia, galera, ela é a ausência ou a desintegração, então, das normas sociais.
Por exemplo, as crises econômicas e os conflitos resultantes lá do capital-trabalho são causados, na visão do Durkheim, por causa de uma situação de anomia. E claro, galera, a gente não pode confundir aqui, olha só, para a gente conseguir aí diferenciar o fato social patológico da situação de anomia, a gente entende então a anomia quando existe uma ausência total de normas, e o fato social patológico é entendido como falhas que acontecem em uma situação normal, ou seja, em um fato social normal, como por exemplo em uma doença na visão do Durkheim. E galerinha, com isso, a gente já chega aqui no final do nosso vídeo sobre Emil Durkheim e a gente tem aí, como sempre, também algumas conclusões sobre o que a gente conseguiu ver hoje. Olha só, a gente viu então que o Durkheim ele prezava muito pelo rigor científico de análise das ciências sociais, principalmente influenciado pelo trabalho do Comte através do positivismo desenvolvido por ele. A gente viu que uma grande influência aí que o Durkheim também recebeu veio do Herbert Spencer. E o Spencer, ele teve influência do Darwin, e por isso a gente tinha toda essa ideia aí de analisar as ciências humanas com base nas ciências naturais. E por isso Durkheim ele desenvolve aí a ideia de que algumas sociedades são mais desenvolvidas do que outras. E um outro fato bem relevante aí na obra do Durkheim é que foi com ele que a sociologia passou a ser considerada propriamente uma ciência, com um objeto de análise específico que eram os fatos sociais e de uma metodologia própria também. Os problemas sociais, segundo Durkheim, não se resolveriam dentro de uma luta política, galera, mas sim através de uma ciência, ou seja, através da sociologia na visão do Durkheim. E essa ideia de que a sociedade não seria melhorada com uma luta política fez ele receber críticas do Marx e também até hoje, até atualmente aí, dos teóricos marxistas. E para o Durkheim, os problemas sociais seriam resolvidos através de um fortalecimento das instituições sociais, garantindo então para ele a cura dos fatos sociais patológicos, como a cura de doenças em um organismo. E claro, a gente consegue entender que, por fim, o Durkheim contava com as instituições sociais para conseguir fortalecer a coesão social e garantir que cada um exercesse a sua função de uma forma adequada, evitando então o desregramento social e possibilitando a expansão do capitalismo também, galera. Pessoal, chegamos então no final da nossa aula de hoje sobre Emil Durkheim, então. Essa foi a nossa aula de número 11 e eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bem clara e que todo mundo possa entender. Fiquem mesmo à vontade para fazer comentários, para curtir, compartilhar também, para que esse vídeo chegue aí a mais estudantes também. E na próxima aula, que vai ser a nossa última aula dessa série, a gente vai falar sobre o Max Weber e a gente vai entender as principais contribuições dele para a sociologia também. E sim, galera, quando eu acabar aqui essa série dessas 12 aulas, eu pretendo continuar postando vídeos de sociologia aqui no canal. Porém, eles serão vídeos mais curtinhos, eu acredito. Porque a minha ideia realmente é explicar alguns conceitos abordados na sociologia de uma forma mais rápida e separada, com o uso do quadro também. E, gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando que essa e todas as nossas outras aulas vão estar na nossa playlist, que tem o mesmo nome desse curso de extensão, chamada então de Introdução à Sociologia. E galera, por hoje é isso então. Obrigadão mesmo e até mais!